Quando a meia-noite chega e as trevas parecem prevalecer, Deus está chamando você para se levantar em oração e quebrar todo o plano demoníaco com o poder do nome de Jesus. Amigo, se você está ouvindo esta mensagem agora, não é por acaso, não é por coincidência, é porque o próprio Deus marcou este momento em sua vida para falar diretamente ao seu coração. Há coisas acontecendo em sua vida que ninguém vê. Há forças trabalhando por trás da cortina da sua realidade, por trás do sorriso que você exibe, por trás da dor que você esconde, por trás da confusão com a qual você luta todas as noites. Você pode não conseguir identificar exatamente o que é, mas no fundo, você sabe que algo está lutando contra você. Algo invisível está puxando seu progresso. Algo sombrio está tentando impedir seu destino. Deixe-me dizer claramente: há um plano maligno contra a sua vida. Mas também há um poder santo maior que qualquer esquema maligno. E hoje, vamos liberar esse poder por meio da oração. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração e se inscreva para não perder o final surpreendente deste vídeo. Não estou aqui para agradar seus ouvidos com palavras doces. Estou aqui para dizer a verdade. Estamos em uma guerra espiritual, uma guerra que não joga limpo, uma guerra em que o inimigo não vem para assustar você. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa dúvida, ele usa medo, ele usa traição. Mas a palavra de Deus declara em Isaías 54, versículo 17: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você condenará toda língua que se levantar contra você em julgamento. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a sua justiça que vem de mim, declara o Senhor. Isso não é um desejo, isso não é um pensamento esperançoso, é uma promessa selada pelo Deus vivo. E quando Deus faz uma promessa, você pode se apoiar nela como uma rocha no meio da tempestade. Aquele plano maligno contra a sua vida foi escrito no inferno, mas o céu já declarou sua vitória. O inimigo tentou usar sua infância para destruí-lo. Ele tentou usar abuso, negligência, solidão e medo para quebrá-lo. Ele pensou que se pudesse feri-lo cedo, você nunca se levantaria para cumprir seu propósito. Mas aqui está você, ainda de pé. Isso é prova de que Deus o preservou. Isso é evidência de que o plano do diabo já começou a falhar. E se Deus o manteve até aqui, então ele ainda não terminou com você. Preciso que você entenda algo profundo, algo urgente, algo eterno. Há orações que você faz que movem montanhas, mas também há orações que fazem demônios fugirem. Há orações que abrem portas, mas também há orações que fecham a boca de leões. Há orações que convidam paz, mas também há orações que derrubam toda a maldição falada sobre sua vida. Se esta mensagem tocar seu coração, comente "Fogo de Deus" e curta o vídeo. Fique até o fim para uma revelação poderosa. E hoje, não estamos orando orações educadas, não estamos sussurrando palavras ao vento, estamos orando com autoridade, com ousadia, com fogo e com poder santo, porque quando você se levanta no Espírito de Deus e declara guerra contra os planos das trevas, todo o inferno começa a tremer. O inimigo teme um filho de Deus que ora. Ele não teme seu dinheiro, ele não teme sua educação, ele não teme suas conexões, mas teme sua oração. Por quê? Porque quando você ora, você se conecta diretamente ao trono do céu. Quando você ora, você convida o comandante dos exércitos de anjos a intervir. Quando você ora, correntes se quebram, maldições são destruídas, as trevas tremem. Não ouse subestimar o poder da sua oração. Você diz: mas eu não me sinto forte. Ótimo, porque não se trata da sua força. É sobre a força de Deus em você. Você diz: mas eu cometi muitos erros.
É exatamente por isso que você precisa orar? Você diz, eu orei antes. Nada aconteceu? Deixe-me te dizer algo. Toda oração que você já fez em fé é uma semente plantada no solo da eternidade. E só porque você ainda não viu a colheita, não significa que as raízes não estão crescendo abaixo da superfície. Ei, deixe-me falar com a alma cansada que está me ouvindo agora. Você tem estado sob ataque e nem percebeu. Pessoas se voltaram contra você. Suas finanças secaram. Seu sono foi perturbado. Seu espírito tem estado inquieto. Você questionou sua fé. Você duvidou do seu valor. Mas estou aqui para dizer que a batalha não é sua. A batalha é do Senhor. E hoje, vamos diante do trono da graça e vamos invocar o fogo do céu sobre todo o plano maligno que foi estabelecido contra a sua vida. O diabo não quer que você ore esse tipo de oração. Ele quer que você fique em silêncio. Ele quer que você se sinta impotente. Ele quer que você se sinta envergonhado. Mas você deve se levantar. Você deve abrir sua boca. Você deve ficar na autoridade de Cristo Jesus e declarar guerra no Espírito. Você não é uma vítima. Você é um guerreiro. Você não está derrotado. Você é mais que vencedor. Você não está sozinho. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles que o temem. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu sei que há maldições geracionais que seguiram sua linhagem. Eu sei que há pessoas em sua família que se curvaram às trevas, que abriram portas para o mal, que fizeram pactos que ainda falam. Mas esses pactos podem ser quebrados. Essas correntes podem ser destruídas. Esses espíritos podem ser expulsos. E não requer 1000 pessoas, não requer um pregador famoso, basta uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa com uma semente de mostarda de fé, uma pessoa que se recusa a se curvar ao medo e, em vez disso, se curva ao Rei dos Reis. Quer derrotar as trevas com oração? Deixe um like, se inscreva e assista até o final para uma surpresa que vai abençoar sua vida. Então agora, eu te convido a se juntar a mim nesta oração, mas não uma oração silenciosa, não uma oração suave, uma oração perigosa, uma oração santa, uma oração encharcada no sangue de Jesus e capacitada pelo fogo do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, o nome acima de todo nome, venho diante de você com ousadia, não pela minha justiça, mas pela justiça do seu Filho. Venho coberto pelo sangue que fala mais alto que qualquer maldição, mais alto que qualquer mentira, mais alto que qualquer ato demoníaco. Declaro no Espírito que todo plano maligno contra a minha vida seja destruído agora. Todo laço, toda armadilha, todo feitiço, toda maldição, toda palavra falada, toda agenda oculta, que seja consumido pelo fogo do Espírito Santo. Eu repreendo todo demônio enviado para distrair, destruir, enganar. Eu cancelo toda a tarefa do inferno. Eu anulo todo ataque no poderoso nome de Jesus. Eu quebro o poder da feitiçaria. Eu destruo o domínio da manipulação. Eu silencio toda língua mentirosa. Que a confusão caia sobre o acampamento do inimigo. Que toda flecha enviada contra mim volte ao remetente. Eu clamo ao Deus que livrou Davi de Golias. O Deus que fechou a boca dos leões. O Deus que abriu o mar vermelho. Faça-o novamente, Senhor. Mostre seu poder. Mostre sua glória. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que estou escondido sob a sombra do Todo-Poderoso. Declaro que caminho em proteção divina, autoridade divina, paz divina. Todo demônio que tocou minha vida sem permissão, eu te expulso em nome de Jesus. Você não vai mais me atormentar. Você não vai mais me oprimir. Você não vai mais roubar de mim. Eu reclamo tudo o que foi roubado: minha alegria, minha saúde, minha mente, meu propósito, meu destino. Eu tomo tudo de volta agora, meu amigo. Algo está se quebrando.
Algo está mudando. Eu sinto as correntes caindo. Eu vejo as portas da prisão se abrindo. Eu vejo Deus enviando anjos em seu favor. Você não está sozinho nesta batalha. O céu está te apoiando. O Espírito de Deus está lutando por você. Você não precisa viver com medo. Você não precisa aceitar a derrota. Você é um filho do Altíssimo. E o inimigo não tem direito legal de atormentar sua vida. É hora de se levantar, é hora de caminhar na vitória, não se deixe enganar. Ainda haverá batalhas, mas agora você sabe como lutar. Você luta em oração. Você luta com fé. Você luta com a palavra de Deus nos lábios e o fogo do Espírito Santo em seus ossos. Você não foge do inimigo. Você faz o inimigo fugir de você. Porque quando você está em Jesus, você está em poder. Sim, haverá momentos de dúvida. Sim, haverá dias em que a guerra parecerá pesada. Mas não desista, não recue, não solte. O Deus que começou uma boa obra em você a concluirá. Antes de mergulharmos, comente amém. Se você está pronto para orar, com ousadia, e fique até o final para algo que Deus reservou para você. O Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos pode ressuscitar todo lugar seco em sua vida. O Deus que silenciou a tempestade com uma palavra pode silenciar toda a tempestade em sua alma. Você pode não ver ainda, mas Deus está trabalhando. Ele está derrubando todo o plano maligno. Ele está expondo todo o inimigo oculto. Ele está te tirando do poço. Ele está restaurando o que foi perdido. E Ele está preparando uma mesa diante de você, na presença dos seus inimigos. Sim, eles verão. Eles assistirão enquanto Deus te abençoa. Eles assistirão enquanto Deus te justifica. E eles assistirão enquanto Deus te eleva. Porque o que o diabo planejou para o mal, Deus transformará em seu bem. Continue orando, continue acreditando, continue declarando. Você não está lutando por vitória. Você está lutando a partir da vitória. Cristo já venceu. A cruz é sua prova. A ressurreição é sua evidência. O túmulo vazio é sua garantia. Então levante-se, filho de Deus. Levante-se e ore. Levante-se e lute. Levante-se e destrua todo o plano maligno que ousa se levantar contra a sua vida. Porque quando Deus é por você, ninguém e nada pode se opor a você. E ouça-me agora. Quando você caminha em oração, você não caminha sozinho. Você caminha cercado. Cercado pela presença do Todo-Poderoso. Cercado pela sua palavra que não pode falhar. Cercado por anjos, designados para o seu caminho. Cercado pelo sangue de Jesus, que cobre, defende e redime. Você não está abandonado. Você não está desamparado. Você está coberto da coroa da sua cabeça até a sola dos seus pés. E quando o inimigo olha para você, ele não vê fraqueza. Ele vê a marca de Deus, o selo do Espírito, o fogo do céu queimando em sua alma. Filho de Deus, você nasceu para a batalha. Você nunca foi destinado a viver uma vida de compromisso ou covardia. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos agora vive em você. Não um espírito inferior, não um espírito diluído, o mesmo Espírito. Isso significa que quando você ora, o poder da ressurreição flui dos seus lábios. Quando você fala a palavra, ela carrega a autoridade eterna. Quando você ordena que as trevas fujam, o céu respalda suas palavras com fogo. Então, não ande com a cabeça baixa. Se você sente o Espírito te chamando, curta, comente, vitória em Jesus, e não perca o final deste vídeo. Há uma bênção esperando por você. Não se encolha como vítima. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa. Você é uma geração escolhida. Uma geração escolhida, selecionada para pisar em serpentes e escorpiões, e para desmantelar toda a força maligna que se levanta contra você. Que o fogo de Deus queime em seus ossos hoje. Que sua verdade troveje em seu espírito. Não fique em silêncio. Não seja passivo. Os dias do cristianismo morno
acabaram. Este é um tempo de agressividade santa. Este é um tempo de violência espiritual, não contra pessoas, mas contra o reino das trevas, que tem atormentado os filhos de Deus por tempo demais. O diabo tem atacado sua mente, tentando convencê-lo de que você não é suficiente, que suas orações não importam, que sua voz é pequena. Mas Deus está acendendo algo dentro de você agora, um fogo santo, uma raiva justa, um espírito destemido que diz: não viverei mais sob o peso dos planos demoníacos, não deixarei o medo escrever minha história, orarei até que algo se quebre. E algo está se quebrando agora. As mentiras estão se quebrando. A vergonha está se quebrando. As correntes geracionais estão se quebrando. Eu falo isso na autoridade de Jesus. Todo o atraso demoníaco que te manteve estagnado está sendo destruído. Todo o plano maligno que foi formado em lugares secretos está sendo exposto e anulado pela justiça de Deus. Todo plano de sabotagem, de destruição repentina, de assassinato espiritual está cancelado em nome de Jesus. Você não vai morrer prematuramente. Você não vai viver em confusão. Você não vai perder seu propósito. Os planos de Deus para a sua vida ainda estão vivos e nenhum demônio no inferno pode parar o que Deus declarou sobre você. Há uma razão para o inimigo ter lutado tanto contra você. Há uma razão para os ataques serem tão implacáveis, porque ele vê o que você ainda não vê. Ele vê seu potencial. Ele vê seu chamado. Ele vê a luz dentro de você. E se ele não pode destruí-lo, ele tentará distraí-lo. Ele tentará desanimá-lo. Ele tentará fazer você esquecer quem você é. Mas eu declaro sobre você agora: sua identidade não está no que você passou. Sua identidade não está no que os outros dizem. Sua identidade está em Cristo. E se Cristo está em você, então você é imparável. Você é a resposta à oração de alguém. Você é o avanço que alguém está esperando. Você é a luz na escuridão de outra pessoa. E o inimigo sabe que, se você entrar plenamente em quem Deus te criou para ser, seu domínio será quebrado. Não apenas na sua vida, mas na vida de todos conectados a você. Então levante-se, sacuda o medo, livre-se da culpa. Pare de concordar com a derrota, comece a concordar com a palavra. Declare as promessas de Deus mais alto que as mentiras do inferno. Porque quando você ora em fé, você não apenas protege sua vida, você a reclama. E ouça-me agora. Há uma unção que vem sobre aqueles que oram como guerreiros. Uma cobertura divina, uma ousadia sobrenatural. Você pode não ter um título, você pode não ter uma plataforma, mas se você tem oração, você tem poder. Deus está levantando guerreiros escondidos, pessoas que o mundo ignorou, pessoas que foram rejeitadas, quebradas, esquecidas. Mas Deus não te esqueceu. Ele tem observado no lugar secreto. E agora Ele está te chamando, porque há altares que devem ser derrubados, há fortalezas que devem ser quebradas, há maldições que devem ser revertidas, e você é aquele que Ele escolheu para fazer isso. Então não tenha medo. Você não recebeu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Suas orações não são palavras vazias, elas são armas. Quando você abre sua boca em fé, o céu se move. O inferno treme. Anjos são enviados. Principados recuam. Você pode não ver com seus olhos, mas o reino espiritual responde à sua autoridade quando você ora em nome de Jesus, não em seu nome, não em sua força, mas no nome que está acima de todo nome. Há um reino de oração que aterroriza as trevas. Não é emocional, não é ritual, é autoridade espiritual. Quando você entra nesse reino, suas orações não apenas pedem, elas ordenam. Suas palavras não apenas esperam, elas legislam. Você declara a vontade de Deus na terra como é no céu. E quando você declara que todo plano maligno contra a sua vida está cancelado, o céu concorda
e a terra deve obedecer. Filho de Deus, você não está amaldiçoado. Você está coberto. Você não está quebrado. Você está sendo reconstruído. Você não está esquecido. Você é escolhido. E nenhuma bruxa, nenhum feiticeiro, nenhum altar demoníaco, nenhuma linhagem amaldiçoada pode parar o movimento de Deus em sua vida. Você pode sentir que está em uma batalha, mas não esqueça que Deus já escreveu o fim da sua história. E o fim não é derrota. O fim não é desespero. O fim é vitória. Os planos malignos contra você podem ser detalhados, podem ser estratégicos, podem ser antigos, mas eles não são páreo para o sangue de Jesus. Eles não são páreo para o nome de Jesus. Eles não são páreo para a palavra de Deus. Para cada plano sombrio escrito no inferno, há um plano divino escrito no céu. Um plano para te fazer prosperar, não para te prejudicar. Um plano para te dar esperança e um futuro. E quando você alinha suas orações com esse plano divino, toda mentira do inimigo começa a desmoronar. Que o Espírito de Deus te desperte hoje. Que o rugido da justiça cresça dentro de você. Chega de sofrimento silencioso. Chega de tormento privado. Chega de caminhar com medo. É hora de orar agora. É hora de lutar agora. É hora de ficar na sua autoridade agora. Deus colocou sua palavra em sua boca como uma espada. Use-a. Fale-a. Declare-a. O inimigo não tem defesa contra um crente que ora e sabe quem é em Cristo. A hora é urgente. A guerra é real. Mas seu Deus é maior. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se ele livrou Daniel da cova dos leões, se ele resgatou os 3 jovens hebreus do fogo, se ele abriu o mar para Moisés, se ele quebrou as correntes de Paulo e Silas, ele destruirá todo o plano maligno contra a sua vida também. Não algum dia, não um dia, mas agora. Se você crer, se você orar, se você permanecer em fé e recusar, se curvar ao medo, você não está à mercê do inimigo, ele está à mercê das suas orações. Você não é fraco. Você é perigoso para o reino das trevas, e suas orações não são em vão. Continue orando. Continue lutando. Continue declarando, porque Deus está com você. Deus é por você. E todo plano maligno contra você já está derrotado em nome de Jesus. Há momentos em que o céu espera por uma voz para quebrar o silêncio e declarar guerra contra toda a força demoníaca que tenta roubar, matar e destruir. Essa voz pode ser a sua. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando vasos rendidos, pessoas que podem estar tremendo, mas estão dispostas, pessoas que podem ter cicatrizes, mas ainda dizem: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Não há plano maligno tão escuro que a luz de Deus não possa expor. Não há maldição tão forte que o sangue de Jesus não possa quebrar. Não há vínculo geracional tão antigo que o nome de Jesus não possa arrancar. Mas você deve se levantar, você deve ficar na brecha, você deve abrir sua boca e orar como alguém que acredita que o céu está ouvindo e o inferno está tremendo. O inimigo não teme a frequência à igreja, ele não teme um versículo memorizado, ele teme um crente que caminha em intimidade com Deus, ele teme aquele que ora não apenas por desespero, mas por revelação. Revelação de quem eles são e de quem eles pertencem. Ele teme aquele que passou tempo no lugar secreto, que tocou a orla da veste de Cristo, que morreu para si mesmo e ressuscitou no fogo do Espírito Santo. Aquele que sabe que está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e poder. Aquele que não implora mais, mas ordena na autoridade daquele que derrotou a morte e o túmulo. Você não está orando por vitória. Você está orando a partir da vitória. Você não está lutando para vencer o diabo. Ele já foi vencido. Você está aplicando um veredicto que foi declarado no Calvário, onde Jesus exclamou: está consumado. O sangue falou então
e ainda fala agora. O sangue não desvanece, o sangue não enfraquece. O sangue ainda grita na sala do tribunal do céu, redimido, liberto, protegido. E quando o sangue fala, toda língua demoníaca deve se calar. Quando o sangue é aplicado, toda tarefa maligna deve ser anulada. Quando o sangue cobre sua casa, toda sombra de morte deve passar por cima. Os planos contra a sua vida podem ter sido tecidos na maldade, mas eles se desfazem na presença de Deus. Você pode não ter sabido o que estava sendo planejado contra você em quartos secretos, em conversas sussurradas, em ódio oculto, mas Deus viu. Deus ouviu. E Deus já preparou um caminho de escape antes mesmo que a armadilha fosse montada. Você não serve a um Deus que reage. Você serve a um Deus que prepara. Enquanto eles tramavam sua queda, Ele estava preparando seu retorno. Enquanto cavavam poços, Ele estava te levantando. Enquanto maldições eram faladas, Ele estava escrevendo bênçãos em seu livro com seu nome nelas. Mas você não pode permanecer em silêncio. O céu é ativado por vós. Você deve abrir sua boca. Esta não é a hora para crentes passivos que sussurram orações enquanto demônios gritam nas ruas. Este é o tempo para guerreiros que clamam com ousadia, que declaram com fogo, que oram com fé até que correntes se quebrem, até que portas se abram, até que planos malignos queimem na presença de Deus. A oração não é seu último recurso, é sua primeira arma. É o grito de batalha dos justos. É o rugido que libera anjos para a guerra. É a trombeta que envia confusão ao acampamento do inimigo. É o terremoto divino que derruba muros de prisão e destrói estruturas satânicas. Alguns de vocês têm sido quietos por tempo demais. Vocês deixaram o inimigo andar pela sua casa, atormentar sua mente, roubar sua paz e perturbar seu destino sem resistência. Mas agora é a hora de dizer: chega. Chega de noites sem dormir, dominadas pelo medo. Chega de manipulação por pessoas carregando tarefas demoníacas. Chega de tolerar opressão espiritual. Tome seu lugar de direito. Fique na autoridade do Rei dos Reis. Levante sua voz em desafio santo. Empurre as trevas para trás. Ore com fogo. Ore com lágrimas. Ore com paixão. Mas ore, porque a oração muda tudo. Você não é uma pessoa comum. Você é um guardião espiritual. O inimigo não pode entrar, a menos que o portão esteja desprotegido. Mas quando o portão está coberto de oração, quando o limiar está marcado com a verdade, quando a casa está saturada com a palavra, quando o ar está cheio de adoração, o diabo não pode ficar. Ele pode bater, mas não entrará. Ele pode tentar, mas não terá sucesso. Ele pode formar a arma, mas ela não prosperará. Porque um crente que ora é uma fortaleza ambulante. Um crente que ora é um sistema de alarme divino no espírito. Um crente que ora não apenas resiste ao mal, ele o reverte. Eu falo agora que toda mentira dita sobre sua vida seja quebrada em nome de Jesus, toda maldição proferida em segredo, anulada pelo sangue. Todo sonho maligno enviado para te atormentar, dispersado pelo fogo do Espírito Santo. Todo espírito de enfermidade, falta, depressão, confusão, vício, deve se curvar ao nome de Jesus. Nenhum plano maligno prevalecerá. Nenhum inimigo conquistará. Nenhuma escuridão perdurará, porque aquele que luta por você é o leão de Judá. Ele não perde batalhas. Ele não recua. E ele não abandona os seus. Se você pudesse ver os anjos acampados ao seu redor, se pudesse vislumbrar a guerra sendo travada em seu favor nos reinos celestiais, você não é vulnerável. Você está cercado. Você não está indefeso. Você está defendido. Você não está à mercê do destino. Você está nas mãos do Deus soberano, que conta os cabelos da sua cabeça e guarda cada lágrima em seu frasco. Ele não está atrasado. Ele não está ausente. Ele está trabalhando mesmo quando você não pode ver.
Ele está se movendo mesmo quando você se sente preso. Ele está ouvindo mesmo quando o céu parece silencioso. Continue orando, continue de pé, continue acreditando. A hora é agora, não amanhã. Não quando você se sentir mais santo, não quando você se limpar. Agora, ore agora, declare agora, quebre a tarefa agora, cancele o plano. Agora o poder está em sua boca. Vida e morte estão na língua. Use sua voz para falar vida. Use sua autoridade para ligar e desligar. Ligue todo espírito de sabotagem, toda força manipuladora, toda armadilha demoníaca. Desligue as promessas de Deus. Desligue a alegria do Senhor. Desligue a proteção divina. Fale até que você veja. Declare até que você caminhe nisso. Porque a palavra de Deus não retorna vazia. Alguns de vocês têm esperado por um profeta para confirmar seu avanço. Mas Deus está dizendo: você é o profeta da sua casa. Fale vida sobre seus filhos. Declare liberdade sobre sua mente. Repreenda o devorador das suas finanças. Ore o fogo de Deus pelas suas paredes. Você não precisa de um palco para carregar poder. Você só precisa do Espírito. Você não precisa de aplausos para ser eficaz. Você precisa de unção. Você não precisa de títulos para mover montanhas. Você precisa de fé. Então levante-se, não em seu nome, mas no dele. Levante-se, não em sua força, mas na dele. Levante-se, não em medo, mas em fogo. E quando você fizer isso, todo plano maligno formado contra você será enfrentado com resistência santa. Toda agenda demoníaca será confrontada pela intervenção divina. Toda fortaleza encontrará o poder esmagador da rocha dos séculos. Você não foi feito para se esconder. Você não foi feito para se misturar. Você nasceu para governar no Espírito. Você nasceu para orar com trovão, para adorar com guerra, para falar com a autoridade do céu. E quando você fizer isso, continue pressionando, continue profetizando, continue acreditando, continue orando, porque a vitória não está vindo. Sim, ela já está aqui. E sua oração é a chave que desbloqueia o próximo capítulo da sua libertação. Fique firme. Fale com ousadia. Ore perigosamente. Você não está apenas protegendo sua vida, você está estabelecendo o reino de Deus na terra. Que o fogo caia, que a glória se levante, que todo plano maligno seja quebrado, pois o Rei está com você, e sua palavra nunca falhará. E deixe-me te dizer isso. Com o fogo do céu queimando em meus ossos, quando você começa a orar, realmente orar, com uma fé que abala os céus e perturba os reinos das trevas, você não é mais apenas um participante da vida. Você se torna um guerreiro no espírito. Você se torna um intercessor, cujas palavras ecoam na eternidade. Você se torna o tipo de pessoa que o inferno teme ver acordar pela manhã. Porque quando você abre sua boca, atmosferas mudam. Quando você dobra seu joelho, fortalezas se quebram. Quando você fala a palavra, anjos são enviados. Você não está apenas falando ao ar. Você está comandando a atenção do céu e declarando guerra contra o inferno. A oração não é fraca. A oração não é passiva. A oração não é conversa religiosa. A oração é violenta no espírito. A oração é feroz. É poderosa. A Bíblia diz, em Tiago 5, versículo 16, a oração fervorosa de um justo tem grande poder e produz resultados maravilhosos. Isso significa que a oração funciona. Ela move coisas. Ela muda coisas. Ela expõe as obras das trevas. Ela silencia o acusador. Ela esmaga a serpente. Quando a igreja primitiva orou, as portas da prisão se abriram, as correntes caíram. Terremotos abalaram os alicerces. E esse mesmo poder ainda está vivo hoje. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vive em você. Então, por que você está em silêncio? Não devemos ser espectadores do mal. Não devemos ficar de braços cruzados enquanto o inimigo corre desenfreado por nossas casas, por nossos casamentos,
por nossas mentes. Não, filho de Deus, você recebeu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso significa que todo espírito de confusão, todo sussurro manipulador, toda força opressiva não tem direito legal de ficar quando você fica em oração. Mas você deve ficar. Não negocie com demônios. Não entretenha pensamentos malignos. Não tolere estagnação espiritual. Trave guerra em oração. E não qualquer oração, mas oração ancorada na palavra, impulsionada pelo Espírito e declarada com fé. Há planos malignos que foram colocados em movimento muito antes de você nascer. Maldições geracionais, padrões familiares, tarefas demoníacas, passadas por linhagens. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, te levantou nesta hora para quebrar o que outros se curvaram. Você é a interrupção. Você é o quebrador de ciclos. Você é aquele chamado para reverter o veredicto. Mas não por força, não por poder, pelo Espírito dele, através da oração, através da intercessão fervorosa, através de declarações encharcadas no sangue do Cordeiro. Alguns de vocês têm se perguntado por que a batalha tem sido tão intensa, por que cada passo à frente parece uma guerra, por que portas se fecham antes que você possa bater, por que relacionamentos desmoronam sem aviso. É porque sua vida carrega peso no espírito. O inimigo está ameaçado pelo que você carrega. Ele sabe que, se você descobrir a autoridade que tem em oração, destruirá todo o plano que ele tentou construir. É por isso que ele quer te manter distraído. Ele quer te manter amargurado. Ele quer te manter em silêncio. Mas hoje, o véu está sendo levantado. Hoje, Deus está despertando guerreiros, não cristãos de domingo, não faladores religiosos, mas intercessores cheios do Espírito que caminham com o fogo do céu nos olhos. Seu lugar secreto é seu campo de batalha. Aquele quarto silencioso onde ninguém te vê. É onde nações mudam. É onde vínculos se quebram. É onde destinos são recuperados. Não subestime suas orações na hora da meia-noite. Não menospreze as lágrimas que você chorou em silêncio. Deus viu cada uma delas e as guarda em seu frasco, nenhuma desperdiçada. Cada choro, cada gemido, cada súplica sussurrada, isso construiu um altar, e no tempo apontado, o fogo cairá sobre esse altar, e quando isso acontecer, os planos malignos se dispersarão, as armadilhas desmoronarão, as maldições retrocederão, e você se levantará em vitória. Deixe-me dizer claramente: há algumas batalhas que não terminarão até que você as ore. Você não pode aconselhar demônios. Você não pode ignorar feitiçaria. Você não pode entorpecer a guerra espiritual com entretenimento ou distrações. Você tem que enfrentá-la em oração. Você tem que segurar os chifres do altar e se recusar a soltar até que o céu se mova. Foi o que Jacó fez. Ele lutou com Deus. Ele disse: "Não te deixarei ir até que me abençoes." E Deus mudou seu nome. Ele mudou seu destino porque a oração desesperada leva ao encontro divino. Alguns de vocês ainda estão vivendo sob nomes que nunca foram seus. Rótulos do seu passado, acusações de outros, mentiras sussurradas pelo inimigo. Mas esta noite, se você ousar orar, se ousar clamar com todo o seu coração, Deus está pronto para mudar seu nome de vítima para vencedor, de rejeitado para redimido, de temeroso para destemido, de quebrado para amado. Mas você deve contender em oração, porque a identidade é reclamada na presença de Deus, e nenhum plano maligno pode anular o que Deus renomeou. O inimigo trabalha através do engano. Ele tece mentiras em seus pensamentos. Ele planta sementes de medo. Ele envia distrações para te manter fora do lugar secreto. Porque ele sabe que, uma vez que você entra, uma vez que você verdadeiramente habita sob a sombra do Todo-Poderoso, ele perde todo ponto de apoio. O Salmo 91
não foi escrito para decoração. É uma declaração de proteção divina. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Isso significa que, se eu habitar, estou coberto. Se eu ficar perto, estou seguro. Se eu viver no lugar de oração, nenhuma arma forjada contra mim pode prosperar. Mas você não pode visitar o lugar secreto, você deve habitar lá. A oração não é uma fuga de emergência, é uma disciplina diária. É onde estratégias são reveladas, é onde anjos são designados, é onde o óleo é derramado, é onde a força é renovada. E se você habitar, se você ficar, se você viver lá, você não apenas sobreviverá aos planos malignos, você caminhará em domínio sobre eles. Porque a oração não apenas bloqueia o ataque, ela destrói a raiz, ela desenraiza o sistema, ela quebra a rede, ela derruba o que é alto. A oração faz lugares tortuosos retos. Você sabe quem você é em Cristo? Você é um sacerdócio real, uma nação santa, uma geração escolhida. Você não é comum, você não é impotente, você não está à mercê de bruxas ou feiticeiros. Você não é vulnerável a toda maldição e feitiço, e trama e esquema. Você está coberto, você está assentado com Cristo, você está cheio do Espírito, você está armado com a verdade, e quando você abre sua boca em oração, a terra responde. Os céus respondem, e os demônios tremem. Porque você não está orando como mendigo, você está orando como filho do Rei. Então levante-se, vista toda a armadura de Deus, levante o escudo da fé, pegue a espada do Espírito, não espere que outra pessoa interceda, faça você mesmo, não espere a tempestade passar, fale com ela, não tema os planos malignos, cancele-os, declare que nenhuma praga se aproximará da sua morada, profetize que tudo o que foi destinado ao mal se voltará para o seu bem. Fique na palavra, declare suas promessas, cante canções de livramento na noite e, acima de tudo, ore com lágrimas, com paixão, com fogo. Porque o plano de Deus para a sua vida é maior que qualquer esquema das trevas. A promessa de Deus é mais alta que as maldições dos seus inimigos. E o poder da oração é maior que qualquer força do inferno. O céu está esperando. Os anjos estão ouvindo. E Deus está pronto para se mover. Mas Ele está esperando que você abra sua boca, que se levante em autoridade, que fale em fé, que ore com poder. Você nasceu para este momento. Você foi escolhido para esta hora. E quando você ora, quando você realmente ora, todo plano maligno contra a sua vida será esmagado sob o peso da glória do céu. A batalha pertence ao Senhor, mas a voz que Ele usará é a sua. Levante-a bem alto. Levante-a com ousadia. Levante-a agora, porque quando você ora, tudo muda. A razão pela qual o diabo te ataca é por causa do que você carrega. O inferno não luta contra vasos vazios. Se o inimigo desencadeou armas contra a sua vida, não é porque você é fraco. É porque você é perigoso para o reino das trevas. E no momento em que você começa a acreditar nessa verdade, sua vida de oração se incendiará com fogo santo. Você parará de orar como alguém que está sob cerco e começará a orar como alguém que toma território, porque o diabo não está atacando o seu passado. Ele está aterrorizado com seu futuro. Ele está aterrorizado com seu potencial. Ele está aterrorizado com sua voz levantada em oração. Quando você ora, você lembra ao inimigo que seu domínio é temporário, mas seu chamado é eterno. Então quero que você entenda isso. Todo plano maligno contra você foi visto por Deus antes mesmo de ser concebido. Nada o pega de surpresa. Aquela maldição de bruxa, Deus já sabia. Aquela traição, Deus já viu. Aquela armadilha, montada em segredo, o céu já mapeou sua fuga. Deus não está andando pelos corredores da eternidade se perguntando como te proteger. Não, Ele já te colocou na palma da sua mão. E no momento em que você ora,
com a autoridade que ele te deu, você aplica a vitória dele na terra. Você não está tentando vencer. Você está aplicando uma vitória que foi selada na cruz. Veja, o sangue de Jesus não apenas lavou o pecado, ele destruiu todo o direito legal que o inimigo tinha sobre sua vida. O sangue fala mais alto que as mentiras, fala mais alto que as acusações, fala mais alto que as maldições. Quando você ora, invoque o sangue. Não apenas peça proteção, invoque o pacto de sangue. Diga: pelo sangue de Jesus, eu ordeno que toda interferência demoníaca se curve. Eu repreendo toda voz maligna. Eu cancelo toda maldição verbal. Eu cancelo toda maldição verbal. Eu selo minha casa, minha mente, meu futuro sob o sangue. Isso não é superstição, isso é poder. É assim que você luta. E não ore apenas quando estiver em apuros. Não ore apenas quando a escuridão estiver densa. Construa um altar em sua vida. Seja uma pessoa de comunhão constante. Que sua vida seja um santuário de louvor e intercessão, porque o diabo está procurando aberturas. Ele está rondando, ele está sondando, ele está observando por momentos de sono espiritual. Mas quando sua vida está saturada de oração, você se torna um fogo que o inimigo não pode tocar. Ele pode formar a arma, mas ela não prosperará. Ele pode enviar a tempestade, mas ela não te afundará. Por quê? Porque você habita na presença do Todo-Poderoso. Você está escondido em Cristo. Você está coberto, protegido. Alguns de vocês precisam parar de orar para o seu medo e começar a orar através da sua fé. Pare de ensaiar o tamanho da sua montanha e comece a declarar o tamanho do seu Deus. Jesus não nos ensinou a lidar com o mal. Ele nos ensinou a conquistá-lo. Em Lucas 10, versículo 19, ele disse: Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso não é uma metáfora vaga. Isso é realidade divina. E se você crer, se você reivindicar, se você caminhar nisso, você verá o inimigo fugir. O diabo não respeita lágrimas. Ele não respeita pena. Ele respeita poder. E o poder vem através da oração. Não deixe orações não respondidas se tornarem terreno fértil para a incredulidade. Só porque o inimigo atrasou, não significa que Deus negou. Há uma diferença entre atraso e derrota. Algumas coisas estão sendo trabalhadas em reinos que você não pode ver. Enquanto você ora na terra, anjos estão guerreando nos céus, demônios estão sendo expulsos, tarefas estão sendo desmanteladas. Não pare, não se canse. Continue orando, porque a persistência é prova de fé. E quando suas orações estão ancoradas nas promessas de Deus, elas produzirão resultados divinos no tempo dele. Você já notou que nas Escrituras, toda vez que alguém clamou a Deus com todo o coração, algo se moveu? Quando Elias orou, o fogo caiu. Quando Ana orou, seu ventre se abriu. Quando Daniel orou, as bocas dos leões foram fechadas. Quando Paulo e Silas oraram e cantaram louvores na prisão, os alicerces tremeram e as portas se abriram. Isso não é apenas história, é sua herança. O mesmo Deus que os ouviu é o Deus que ouve você. Se você se levantar em fé, se você clamar com ousadia e pureza, sua oração enviará tremores pelo inferno e rasgará o véu que o mal tentou colocar sobre seu destino. Alguns de vocês estão lutando batalhas que começaram antes de você nascer. Espíritos ancestrais, pactos ocultistas, altares secretos, levantados por antepassados. E você tem se perguntado por que a guerra é tão intensa? Porque cada passo à frente é recebido com resistência. É porque o inimigo acha que ainda tem terreno legal através da linhagem. Mas quando você entra no reino de Deus, você não está mais preso à sua linhagem terrena. Você é enxertado na linhagem de Jesus Cristo. Isso significa que toda maldição ancestral tem que se curvar. Todo altar geracional tem que cair.
Toda corrente demoníaca tem que se quebrar. Mas você deve orar como alguém que conhece sua autoridade. Se você quer quebrar os planos malignos contra a sua vida, você deve orar profeticamente. Não apenas peça a Deus para te resgatar, declare sua liberdade. Fale a palavra. Ordene que as trevas saiam. Declare que seus filhos não herdarão medo. Fale vida sobre sua mente, profetize vitória em suas finanças, declare restauração sobre seu casamento. Isso não é pensamento positivo. É a linguagem da autoridade espiritual. É o tipo de oração que silencia bruxas. É o tipo de oração que faz demônios tremerem. É o tipo de oração que puxa o céu para a sua situação. Que sua casa se torne uma casa de oração. Unja suas portas. Sature seus quartos com adoração. Declare as promessas de Deus sobre cada centímetro quadrado da sua morada. Torne tão desconfortável para os demônios que eles fujam ao som dos seus passos. O inimigo deve saber que sua casa está fora dos limites. Ele deve saber que seus filhos estão cobertos. Ele deve saber que seu casamento está selado. E essa confiança não vem da emoção. Vem de uma vida consistente de oração e rendição. Pare de negociar com terroristas espirituais. Alguns de vocês têm tolerado coisas que Deus nunca quis que você aceitasse. Vocês permitiram que o medo se sentasse à sua mesa, permitiram que a amargura habitasse em seu coração, permitiram que o compromisso roubasse sua força. Mas já chega. É hora de se levantar em santa indignação. É hora de dizer: diabo, você não pertence aqui. Eu quebro todo acordo que fiz com o medo. Eu renuncio a toda mentira que acreditei. Eu tomo de volta o território que entreguei. Eu derrubo todo o altar das trevas. Eu reclamo minha mente. Eu reclamo minha alegria. Eu reclamo meu fogo em nome de Jesus. Esse tipo de oração não vem do conforto. Vem da fome. Fome por Deus, fome por justiça, fome por liberdade. Quando você ficar desesperado o suficiente, não se importará com quem está assistindo, você não se importará com o quão alto você chora, você não se importará com quanto tempo leva, você pressionará. Você o buscará até encontrá-lo. E quando o fizer, a unção que destrói o jugo cairá. A glória encherá o quarto. O poder surgirá através dos seus ossos. E todo plano maligno que foi elaborado em segredo será destruído na luz da presença dele. Você não precisa de mais opiniões. Você não precisa de mais motivação. Você precisa da presença do Espírito Santo. Você precisa ficar sozinho com Deus e clamar do fundo da sua alma. Não palavras polidas, não desempenho religioso, apenas intercessão crua, honesta, conduzida pelo Espírito. Porque esse é o tipo de oração que toca o coração de Deus e libera a mão do céu contra todo o plano do inimigo. Ouvir a mensagem sobre a oração da meia-noite para cancelar tarefas demoníacas foi uma experiência transformadora que ressoa profundamente com a fé vibrante e a espiritualidade apaixonada tão valorizadas na cultura brasileira. Esta mensagem, inspirada no fervor de Billy Graham, não é apenas um chamado à oração, mas um convite para assumir nossa autoridade espiritual como filhos de Deus e combater as forças invisíveis que tentam sabotar nosso destino. No Brasil, onde a fé é frequentemente vivida com intensidade, seja nas celebrações comunitárias ou nas orações pessoais nas madrugadas, essa mensagem toca o coração ao nos lembrar que não estamos à mercê das trevas, mas somos guerreiros equipados com o poder do Espírito Santo. A ideia de que cada oração, feita com fé, é uma semente plantada na eternidade, me fez refletir sobre a paciência e a perseverança necessárias na vida espiritual. Muitas vezes, enfrentamos batalhas que não vemos, sejam lutas internas, como medo e dúvida, ou externas, como portas fechadas e traições. A mensagem me ensinou que essas lutas
não são coincidências, mas parte de um plano maligno que pode ser desmantelado por meio da oração fervorosa. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a solidariedade são valores centrais, essa mensagem também reforça a importância de orarmos não apenas por nós mesmos, mas por nossas famílias, amigos e até por nossa nação, que enfrenta seus próprios desafios espirituais e sociais. A primeira lição que tirei é a importância de transformar a oração em uma disciplina diária, não apenas um recurso em momentos de crise. No Brasil, onde muitos de nós crescemos ouvindo histórias de avós que oravam à meia-noite ou de cultos fervorosos que mudavam vidas, a mensagem resgata essa prática poderosa. Aplicando isso à vida, decidi reservar um momento diário, mesmo que seja à meia-noite, para orar com intencionalidade, declarando as promessas de Deus sobre minha vida, minha família e meu futuro. A mensagem enfatiza que a oração não é apenas um pedido, mas uma arma espiritual que ordena, legisla e muda atmosferas. Isso me inspirou a orar com mais ousadia, não apenas pedindo, mas declarando vitórias sobre áreas da minha vida que parecem estagnadas, como finanças, relacionamentos ou saúde mental. Outra lição profunda é a certeza de que Deus já viu cada plano maligno antes mesmo que ele fosse concebido. Isso me trouxe paz, especialmente em um país onde enfrentamos incertezas econômicas, violência e divisões sociais. A mensagem me lembrou que Deus não reage ao inimigo. Ele já preparou o caminho de escape. Na prática, isso significa que, em vez